Hoje eu quero te convidar para um vídeo muito especial. O Dia das Mães está chegando. Eu sei que essa data ela toca muitas mulheres, cada uma de um jeito diferente. Para alguns é uma data bonita, afetuosa, cheia de lembranças boas. Porém, para outras é uma data que desperta muitos sentimentos. Uma data que traz saudade, dor, vazio, culpa, carência ou até emoções que a pessoa não consegue nomear. Quando a gente fala de mãe, a gente não está falando apenas de uma pessoa. A gente está falando da nossa origem, da nutrição, do acolhimento, da vida. A mãe, para o corpo e para a alma, representa muito mais do que a maternidade em si. Ela representa o primeiro campo de nutrição. Foi através dela que a vida chegou até nós. Foi através dela que o corpo começou a ser formado. Foi através dela que vieram as primeiras experiências de contato, de presença, de vínculo, de alimento, sensação de acolhimento ou, em alguns casos, sensação de falta. E é importante dizer isso com muito cuidado. Quando existe uma dor no vínculo com a mãe, isso nem sempre aconteceu porque faltou amor. Às vezes, a mãe amou, mas ela estava profundamente ferida. Às vezes, a mãe estava viva, mas ela estava emocionalmente ausente. Às vezes, ela estava doente, às vezes viveu uma depressão pós-parto, às vezes estava sobrecarregada demais, às vezes trabalhava muito, às vezes cuidava dos outros, de pessoas doentes da família, às vezes precisava dedicar muita energia a um outro filho que tinha necessidades especiais. Às vezes enfrentou rejeição, abandono, violência, medo, escassez. Às vezes a gravidez não foi fácil. Às vezes houve uma tentativa de aborto, rejeição à gestação ou dificuldade em deixar a vida chegar. E tudo isso pode marcar profundamente o vínculo. Não porque a mãe seja má, não é isso. Mas porque o bebê e a criança sentem tudo que a mãe sente. O corpo sente, a alma sente. E quando esse campo da nutrição fica interrompido, confuso, distante ou ferido, muitas mulheres crescem carregando um vazio que nunca conseguiram explicar direito. Um vazio que pode virar fome emocional, um vazio que pode virar necessidade de compensação, um vazio que pode virar excesso, um vazio que pode virar peso no corpo. Em alguns casos, o corpo engorda não apenas por excesso de alimento, mas como um pedido silencioso, um pedido de colo, de presença, de acolhimento, um pedido de ser vista, um pedido pela mãe. Como se inconscientemente aquela mulher ainda dissesse: mãe, me veja, mãe, me receba, mãe, me nutra, mãe, eu também estou aqui. E isso é muito profundo. Muitas vezes a mulher passa anos brigando com o próprio corpo, sem perceber que alguma camada mais profunda o corpo ainda está tentando resolver uma dor antiga do vínculo materno. Talvez sem saber, ela coma para preencher o que faltou. Talvez ela engorde para ocupar mais espaço, na esperança de finalmente ser percebida. Talvez ela aumente o corpo tentando construir uma sensação de proteção, de presença, de amparo. Talvez ela continue buscando na comida uma nutrição que na verdade é emocional. Mas hoje eu quero te dizer algo muito importante.
Mesmo que esse vínculo ele tenha sido ferido, ainda é possível fazer um movimento de reconexão na alma. Isso não significa apagar o que aconteceu. Não significa fingir que nada doeu. Não significa também romantizar a história. E também não significa concordar com tudo o que foi vivido. Significa algo mais profundo. Significa reconhecer a mãe real, a história real, as limitações reais. E ainda assim, permitir que algo do vínculo com a vida possa ser restaurado dentro de você. Receber a mãe em um nível profundo não é dizer que tudo foi perfeito. É dizer, eu recebo a vida que veio de você. Eu deixo de lutar contra você, mãe. Eu paro de me fechar para a nutrição que a vida ainda quer me dar. E isso pode mudar muito a relação com o corpo, com a comida e com o emagrecimento. Por isso, hoje, eu quero te conduzir em um exercício sistêmico, muito profundo e muito especial. Um exercício de reconexão com a mãe. Não com a mãe ideal, mas com a mãe possível, com a mãe real, com a mulher por trás da mãe e com a vida que chegou até você através dela. Se esse tema toca lugares sensíveis em você, faça esse exercício com calma e sem pressa. Vamos lá? Se puder, sente-se de forma confortável, apoie bem os seus pés no chão, respire mais devagar por alguns instantes e, se for confortável para você, feche os seus olhos. Perceba o seu corpo aqui, perceba a sua respiração, perceba que você não precisa fazer nada perfeito agora, só precisa estar presente. Agora, imagine à sua frente a sua mãe. Não a mãe ideal, não a mãe que você gostaria que ela tivesse sido, mas a sua mãe real. Talvez seja fácil, talvez seja difícil. Talvez venham emoções misturadas e está tudo bem. Apenas permita que ela esteja aí na sua frente, como a mãe real que ela foi possível ser. Olhe para ela por alguns instantes no seu tempo e perceba. Essa mulher, ela também teve uma história. Também teve dores, teve limites, teve faltas, também foi filha. Talvez não recebeu tudo o que precisava, talvez carregou pesos que talvez ninguém viu. Respire fundo. E agora, em vez de olhar só para a mãe que faltou, tente olhar por um instante para a mulher humana que existe ali. A mulher com as suas dores, com seus recursos, com suas limitações, com a sua história. E então, diga internamente se fizer sentido para você. Mãe, eu vejo você. Eu vejo que existe uma história em você. Eu vejo que talvez tenha sido difícil. Eu vejo que talvez você tenha dado o que conseguiu dar. Mesmo que não tenha sido do jeito que eu precisava, mãe. Hoje eu vejo. Respire fundo. E agora perceba se existe em você uma parte que ainda espera, que ainda cobra, que ainda se entristece, que ainda diz, mas eu precisava mais, eu queria mais, eu queria que tivesse sido diferente. Se isso existe, apenas reconheça, sem brigar com essa parte. E então diga a essa parte interna com carinho:
eu vejo a sua dor. Eu vejo o que faltou. Eu vejo o quanto isso machucou. E hoje eu não vou negar essa dor. Respire fundo. E agora volte a olhar para sua mãe à sua frente e no seu tempo, diga: mãe, do jeito que foi possível, a vida chegou a mim através de você. E hoje eu escolho receber a vida. Eu escolho parar de rejeitar a fonte da vida em mim. Eu recebo de você aquilo que veio e deixo com você aquilo que pertence à sua história. Respire devagar e agora imagine que entre você e a sua mãe existe um movimento possível. Talvez um pequeno passo interno, talvez um gesto, talvez apenas uma abertura do peito, talvez apenas um relaxamento. Não force nada, só perceba. Existe algum pequeno movimento possível de ir em direção à mãe? Se existir, permita esse pequeno movimento. E então diga: mãe, eu vou em sua direção na alma. Não para apagar a minha dor, não para fingir que nada aconteceu, mas para me reconciliar com a vida que veio por você. Respire fundo e agora imagine que a sua mãe olha para você e que do jeito que foi possível para ela, existe algo que vem dela para você. Talvez seja a vida, talvez seja uma força, talvez seja uma bênção, talvez seja apenas um fluxo simples de existência dizendo: viva! Não tente controlar, apenas receba o que for possível e então diga: mãe, eu recebo a vida. Eu recebo o suficiente para seguir. Eu recebo a força de ter chegado até aqui. Eu recebo a permissão para existir, a permissão para viver. Eu recebo a permissão para ser nutrida pela vida, mãe. Respire fundo. E agora, leve uma mão no peito e a outra no ventre. E diga bem devagar: eu não preciso mais engordar para ser vista. Eu não preciso mais carregar excesso para pedir amor. Eu não preciso mais buscar apenas na comida a nutrição que faltou. Eu posso aos poucos abrir espaço dentro de mim para receber de outras formas. Eu posso me reconciliar com a vida. Eu posso permitir que a nutrição chegue até mim. Eu posso viver sem me punir por aquilo que faltou. Respire fundo. E se fizer sentido, imagine agora que a sua mãe fica um pouco maior atrás de você, como quem ocupa o lugar dela. E você um pouco menor à frente, no lugar de filha. Perceba a ordem disso. Ela veio antes, você veio depois. E então diga: você é a grande e eu sou a pequena. Você é a mãe e eu sou a filha. Eu deixo com você o que é seu e fico comigo, apenas com o que é meu. Recebo a vida de você e sigo adiante com ela. Respire fundo. E agora imagine essa vida descendo da sua mãe até você. De você para o seu corpo, para o seu peito, para a sua barriga, para as suas pernas, para os seus pés. Como se o seu corpo pudesse aos poucos perceber: é seguro receber,
É seguro viver, é seguro ser nutrida, é seguro existir sem precisar pedir isso através do excesso. Respire fundo e, para encerrar, diga internamente: Mãe, eu honro você como a minha mãe. Eu honro a vida que veio através de você e agora eu sigo com mais consciência, com mais verdade, com mais abertura para receber. Respire fundo e no seu tempo vá voltando, abrindo os olhos, percebendo o ambiente, percebendo o seu corpo, se conectando de volta. Se esse exercício tocou você, acolha isso com muito carinho. Esse é o convite dessa comunidade. Não olhar só para o sintoma, mas para as raízes emocionais e sistêmicas que estão por trás do excesso de peso. Agora, me conta aqui abaixo o que esse exercício tocou em você hoje. E continue aqui na comunidade para mais conteúdos. Toda semana eu vou trazer novos aprofundamentos para te ajudar a compreender melhor a sua história, o seu corpo e o que existe por trás do seu peso. Até semana que vem. Beijos de luz. Eu vejo você.